Fala pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo onde a gente vai construir um balanço hídrico climatológico, tá certo? Então, o balanço hídrico nada mais é do que a representação dos componentes do balanço hídrico hidrológico, que são a evaporação, a transpiração, a condensação, a precipitação, o armazenamento de água. E assim, fechando o nosso ciclo aqui, a transpiração e a evaporação formam um processo chamado evapotranspiração, né? O balanço hídrico nada mais faz do que quantificar essas quantidades de água evapotranspirada e a quantidade de água precipitada. Consequentemente, eu consigo ter a quantidade de água armazenada aqui no meu solo. Aqui nós temos como o balanço hídrico é representado. Então, a gente tem entradas de água e saídas de água, né? Entre as entradas, nós temos a precipitação, o orvalho, o escorrimento subsuperficial e a ascensão capilar. Então, a gente pode observar aqui a precipitação no orvalho, né? O orvalho, como seu valor, sua magnitude é muito pequena, a gente pode desconsiderar ele. O escorrimento superficial de entrada e o subsuperficial de entrada a gente cancela com o escorrimento superficial de saída e o subsuperficial de saída, porque a gente considera que a mesma quantidade de água que entra aqui é a mesma quantidade de água que sai aqui. E aqui subsuperficialmente também é a mesma coisa. A ascensão capilar ela só é relevante em ambientes onde tem lençol freático muito superficial. Então, na maioria das condições, a gente pode desconsiderar também. E a percolação profunda é uma forma de perda de água, né? Assim como a evapotranspiração perde para a atmosfera, a percolação profunda perde aí para os lençóis freáticos subterrâneos, né, a grandes profundezas. Então, se a gente resumir a quantidade de água que é armazenada aqui no meu solo, que é o meu volume de controle, que é uma profundidade conhecida e uma área superficial conhecida, a gente vai ter como variável de entrada a precipitação e de saída a evapotranspiração e a percolação profunda. Então, conhecendo essas variáveis aqui, quantificando as quantidades que saem, quantidades que entram, a gente sabe quanto que fica armazenado no meu solo. Então, existem basicamente três tipos de balanço hídrico. O balanço hídrico climatológico, ele pode ser do tipo normal ou sequencial. Normal é aquele que considera a normal climatológica, né, que é uma série de dados de 30 anos. O sequencial é onde você tem um após o outro, né? Então, se ele for na escala anual, ele vai ter um ano após o outro. Na escala mensal, um mês após o outro. Na escala descendial, significa a cada 10 dias, 10 dias após 10 dias. O balanço hídrico de cultivo é aquele onde a gente considera uma cultura, tá? E então a gente vai saber se a cultura sofreu déficit e se esse déficit causou estresse hídrico, e também a gente vai quantificar quantos foi a perda causada por aquele déficit. Balanço hídrico para fins de irrigação, então se a gente sabe quanto que uma cultura necessita de água, a gente sabe quanto que a gente precisa saber, quanto que a gente precisa aplicar de água, né? Que é exatamente a mesma quantidade. Então, algumas aplicações gerais do balanço hídrico é caracterização climática. Então, com base no balanço hídrico, a gente fala uma espécie de classificação climática, seguindo aí a classificação de Köppen ou de Torthwaite, por exemplo, que é o que a gente vai fazer no final dessa aula. Estabelece o período das águas e o período de seca. O balanço hídrico ele é necessário para o zoneamento agrícola de risco climático. Então, para fazer o zoneamento agrícola e quantificar o risco de uma determinada cultura, em uma determinada condição climática, em um determinado solo, a gente precisa do balanço hídrico, né? O balanço hídrico ele relaciona aí com o zoneamento agrícola, né? Que o zoneamento agrícola define as datas de plantio das culturas, considerando o histórico de dados e o sistema solo-planta-atmosfera, ou seja, ele considera o tipo de solo, o genótipo da planta e o clima local. Então, o balanço hídrico também é importante para o controle da irrigação, né? Então, como que eu vou saber quando eu vou irrigar?
e quando eu vou saber quanto eu vou irrigar. Então ele responde essas duas perguntas. Ele quantifica o déficit também, e também com esse déficit eu consigo saber quanto que foi a minha quebra de produtividade, minha yield gap, né? Quanto que eu perdi por causa desse déficit hídrico aqui, tá? Será que se eu ficar lá 10 dias sem chuva, eu vou perder quanto em produtividade? Então essa conta a gente vai conseguir fazer daqui a pouco. Para eu começar o meu balanço hídrico, então quais são os dados de entrada? Eu quero fazer um balanço hídrico, o que eu preciso, né? O que é necessário? Então eu preciso ter precipitação, que é a chuva, e eu preciso ter evapotranspiração potencial ou de cultura. Então evapotranspiração potencial ou evapotranspiração de referência se eu estiver fazendo o balanço climatológico. Evapotranspiração de cultura se eu estiver fazendo o balanço hídrico de cultivo, né? Aí, neste caso, eu preciso conhecer o coeficiente de cultura. E também eu preciso ter a capacidade de água disponível do meu solo, que é a CAD. Falando um pouquinho mais sobre a CAD, eu vou deixar disponível aí outros vídeos que explicam melhor o que é a CAD. Aqui eu vou explicar um pouco superficialmente para a gente começar a fazer o balanço hídrico climatológico. A CAD, ela representa a quantidade de água que cabe no meu solo. Ela é expressa em milímetros, tá? Então ela é esse intervalo aqui, ó. Né? O solo ele é interpretado como um reservatório de água. Então esse reservatório de água pode ser dividido em faixas. E a faixa superficial representa um ponto de saturação. Então se eu enxergar isso aqui como um reservatório, ou seja, uma caixa d'água, encher de água aqui, né, após uma chuva, por exemplo, choveu, encheu o meu solo. Então vamos supor que não chove mais. A partir do momento começa a ocorrer o que? Evapotranspiração. Vai perdendo água aqui. Então no começo essa água aqui, ó, da primeira faixa, ela sai muito rápido. Essa água aqui é chamada de água gravitacional, né? Ela sofre ação muito rápido da aceleração da gravidade. Então, quando a umidade está nesse ponto aqui, a gente chama de umidade no ponto de saturação, tá? Aí vem a pergunta, será que as plantas desenvolvem bem aqui nesse ponto? Então a resposta é que não, né? As plantas precisam realizar o processo de respiração das raízes. Então aqui, todos os poros do solo, praticamente, estão ocupados por água. Então não ocorre a respiração, não ocorre a transpiração. Então isso é ruim para o desenvolvimento das plantas. O ponto ideal para o crescimento e desenvolvimento das plantas é a capacidade de campo. A umidade desse ponto é chamada de umidade na capacidade de campo. Então esse ponto aqui representa o máximo de água que o meu solo consegue reter. É o ponto ideal, tá? O lado oposto, que é o ponto de murcha permanente, né? Se eu medir a umidade aqui, equivale à umidade no ponto de murcha permanente, é um ponto onde a planta, a partir do momento que ela murcha, ela não retorna mais ao seu estado de turgor. Ou seja, ela não volta à vida mais, ela morreu, tá? Então, esse intervalo todo aqui é quanto cabe no meu solo, ele é expresso em milímetros. Então, meu solo cabe 50 milímetros, por exemplo, significa que se chover mais do que 50 milímetros, essa chuva ela não vai ser armazenada no solo, ela vai ou escoar ou percolar por percolação profunda, tá? Como o solo apresenta diferentes profundidades, então, por exemplo, se eu tenho uma cultura que tem uma raiz curta, o meu solo ele vai ser mais curto, porque a água que está lá embaixo ela não vai estar disponível para as plantas lá em cima. Então, a gente precisa considerar a cultura para determinar a CAD. Então, a gente considera que uma profundidade do sistema radicular, essa profundidade é chamada profundidade efetiva. É a profundidade onde se encontra 80% das raízes absorventes. Então, 80% das raízes estão aqui nessa profundidade. Cada espécie tem a sua, tá? Aqui nessa equação ela é expressa em milímetros. O θ, ele representa a umidade volumétrica, tá? Depois, mais para frente, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Então, os dados de saída são o armazenamento de água. Então, eu sei quanto está armazenado no meu solo, em cada dia, em cada mês. A evapotranspiração real, que é a quantidade de água que
foi utilizada pelo ambiente ou pelas plantas, déficit hídrico, que é a quantidade de água que faltou, o excedente hídrico, que é a quantidade de água que sobrou. Aqui tem um link, né, com uma parceria entre a Embrapa Monitoramento por Satélite e a Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz. Eles têm algumas ferramentas que fazem o balanço hídrico para vocês. Os dados dessa plataforma estão apresentados aqui. Ó. Por exemplo, de Cuiabá, ele mostra para a gente os meses, a temperatura, a precipitação, evapotranspiração potencial, armazenamento, ETR, déficit e excesso. Então você vê que lá em Cuiabá, no Mato Grosso, você tem um período bem definido de excedente hídrico, depois tem um período bem definido de déficit hídrico. Tá? Aqui ó, a gente consegue observar, quando a gente olha ETR e ETP, que a ETR está abaixo da ETP. Ou seja, essa diferença aqui ó, é a quantidade de água que a atmosfera demandou, mas o solo não conseguiu fornecer, porque não tinha mais água, porque não choveu. Entendeu? Porque a quantidade de chuva lá ó, chegou quase a zero. E aqui a gente tem um pouco mais detalhada, deficiência, excedente, as retiradas. Aqui nesse próximo gráfico aqui a gente tem para Miguel do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, aqui próximo de Santa Helena. Então a gente vê que não tem déficit, ó, só tem excedente hídrico. O gráfico de Santa Helena é aproximadamente parecido com esse. Então a gente está falando aqui numa escala mensal, obviamente, tá? Então mensalmente não tem déficit hídrico. Olha só que interessante. E aqui é a mesma coisa, você vê que a ETP e a ETR está na mesma linha, ou seja, quando a atmosfera precisou de água, o solo tinha para fornecer para ela. Tá? Olha lá, não tem déficit aqui. Nem um mês você tem déficit. Não significa, por exemplo, não é o caso, mas que nos primeiros 15 dias choveu muito, depois evapotranspirou exatamente a mesma quantidade, né? Então não vai dar déficit, mas também não dá excedente. Não foi o caso aqui. Aqui sempre teve um excedente. Né? O menor excedente foi aqui, né? 17 em março. 17 milímetros sobrou de água. Então, aqui eu coloquei um gráfico sobre o balanço hídrico dos cultivos. Como que funciona? Você tem aqui na linha vermelha a CAD, que é o quanto de água cabe no meu solo. Nesse caso aqui, aproximadamente 60 milímetros, né? Então, no primeiro dia, plantou bem próximo, né? Quando emergiu, quer dizer, próximo do solo cheio. Então, essa água foi perdendo por evapotranspiração, perdendo. Chegou a praticamente zero de umidade no solo. E aí choveu. E levou essa umidade. Depois desceu, foi perdendo por evapotranspiração, choveu, levou. Então, cada vez que chove, eleva, e cada vez que abaixa, ele vai perdendo por evapotranspiração. E, para fins de irrigação, o que acontece? Você tem o solo aqui, aproximadamente 92, 93 milímetros de água no meu solo. Então, aqui você irrigou bastante no começo, né? Depois você parou de irrigar. Então, a quantidade de água no solo foi diminuindo, até chegar no ponto crítico. Nesse ponto crítico, realizou-se uma irrigação. Ó. IRM significa irrigação. Irrigou, então a quantidade de água no solo elevou novamente, até a capacidade de campo. Então, se você irriga muito também, essa água passa desse ponto aqui, e essa água aqui, que se passar para cá, ela é perdida, né? Ela não é computada, porque o solo não consegue armazenar. O solo só consegue armazenar até a capacidade de campo, que é a CC, né? Então, aqui, ó, abaixou um pouquinho do ponto crítico, tá? Por quê? Porque de um dia para o outro, o solo perdeu muita água, né? Fez muito calor, temperatura muito elevada. Então, ocorreu a irrigação e repôs toda essa água aqui que perdeu mais essa daqui, até chegar aqui na capacidade de campo novamente. Então, a irrigação funciona exatamente assim. A gente repõe a quantidade de água que a gente perde no dia anterior, tá? Aqui nessas fórmulas aqui, a gente tem as fórmulas que a gente vai aplicar daqui a pouco, quando a gente for construir o balanço climatológico. Então, também temos as fórmulas para fazer aferição.
Tá? Então, depois que a gente construir, a gente consegue ver se a gente acertou ou errou, uma vez que os cálculos são um pouco extensos. Então, isso facilita para a gente. Uma representação do balanço hídrico sequencial, né? Aqui a gente tem a temperatura ao longo dos anos, ó, 2011, 2012, 2013, 14, 15. Então, é uma sequência de anos. Isso é balanço hídrico sequencial. Nesse caso aqui é a temperatura. Então, aqui com esse tipo de gráfico também a gente consegue analisar o aquecimento global, né? Então, você vai colocando um ano após o outro, depois traça uma reta aqui onde representa a média. E ver se essa média aqui ela está subindo ou não. Claro que pode ser apenas uma variabilidade climática, tá certo? Então, isso tem que ter olhado com muito detalhe. Aqui embaixo a gente tem o gráfico da CAD, que é a capacidade de água que o solo armazena, e do armazenamento de água. Então você vê que no começo e no final do ano, né, a água do solo está próximo da CAD. E no inverno, que é bem no meio, aproximadamente, né, a água está bem baixa. Então, e esse padrão ele é aproximadamente igual, né, ao longo dos anos. A quantidade de água armazenada no solo é basicamente igual. Temos aqui um ano aqui, ó, 2014 choveu mais no inverno aqui, ó, do que 2013. Né? Aqui em 2018 choveu bem também, ó. Já em 2020 choveu bem irregular, né? Nessa região que eu estou mostrando em questão aqui. Outra forma de representação é o déficit de acesso anual. Então, 2011 até 2020, mostrando aí os déficits e os excessos, né? Então, você vê que 2013 aqui choveu mais. 2014 foi péssimo, né? Ó, além de ter essa lacuna aqui, choveu no começo, depois não choveu mais. Foi semelhante a 2020, não. 2020, o período de chuva foi por baixo, ó, tá? Aqui a gente tem aquele mesmo gráfico do armazenamento, só que embaixo tem as precipitações, tá? Então agora a gente chega na nossa aplicação, que é realizar o balanço hídrico-climatológico, fazer suas representações lá para a cidade de Rio Verde, Goiás. Então, pessoal, eu vou dividir essa série sobre construir um balanço hídrico em algumas etapas, tá certo? Então, no próximo vídeo a gente vai começar efetivamente a construir o balanço hídrico, desde baixar os dados, fazer os cálculos e, por fim, a gente vai fechar com a representação do balanço hídrico e ainda, após isso, a gente vai fazer uma classificação climática com base nesse balanço hídrico. Valeu, pessoal. Até as próximas aulas.